mostrar nesse vídeo a estratégia que eu utilizo para conseguir ser consistente e lucrativo dentro desse mercado. Não vou ficar te fazendo promessa milagrosa ou te mostrando aqueles gerenciamentos malucos. E quero que esse vídeo seja bem direto ao ponto. Então, assim que você já entendeu isso, bora pra cima, porque assim que você sair desse vídeo, você já vai entender exatamente o que você tem que analisar antes de pegar uma operação de compra ou de venda. Então, bora pro vídeo que eu vou mostrar para vocês na prática agora como funciona essa estratégia. Para dentro do gráfico, eu vou explicar para você como funciona essa estratégia, eu vou explicar exatamente o que você tem que aguardar antes de pegar uma operação. Mas antes, preciso deixar uma coisa clara: essa estratégia não é como essas outras no mercado, onde é como se fosse um decoreba. Ah, toda vez que acontecer um candle de compra, um candle de venda e o próximo for de compra, você pega uma operação de compra. Não, não vou te ensinar isso decoreba, porque o mercado não funciona assim. Não existe decoreba nesse mercado. Você precisa entender o que são confluências e o que são variáveis. É isso que eu vou explicar para você nesse vídeo. Qual é as confluências que você tem que analisar antes de pegar uma operação? Tá bom? Então bora pra cima, que é simples de você entender. Você vai pegar o jeito rapidinho. Só para de operar que nem um amador a partir de agora. Você vai sair desse vídeo de fato entendendo o que cada vela te conta e você vai entender exatamente se você deve pegar uma operação de compra ou de venda, tá bom? Primeira coisa, tá? Eu tô utilizando esse indicador que hoje em dia não troco por nada, beleza? Já utilizo ele há anos, tá? Não é aquele indicador que vai ter um monte de coisa desenhada, porém é extremamente absurdo quando você sabe utilizar ele a seu favor, tá bom? Então esse indicador eu vou explicar para vocês como funciona, eu vou também deixar aqui na descrição caso você queira ter acesso a ele para facilitar ainda mais as suas operações. O indicador ele nunca é um gatilho de entrada, mas sim ele basicamente auxilia a sua operação. Você entende se você deve dar prioridade para operações compradoras ou vendedoras. Ele indica uma operação, então ele está te indicando uma operação de compra ou uma operação de venda, mas ele nunca deve ser o seu gatilho de entrada, que é o que eu vejo muita gente errando. Ah, o meu indicador fez isso, eu vou pegar a operação na próxima vela. Não funciona assim o mercado. Não funciona, você está utilizando somente gatilhos de indicadores como uma entrada, isso não existe, tá bom? Então vamos, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você precisa entender, esses indicadores que nós estamos utilizando, é só um, ele dá seta de compra pra gente e seta de venda também quando é necessário. Pode perceber que quando tem seta de compra, é sempre quando o preço ele está por cima das nossas linhas. Essas linhas indicam os períodos do gráfico. Então a primeira linha nós temos curto período, a nossa linha do meio médio período, então o período médio do gráfico, e o último é o de longo prazo. Então curto, médio e longo prazo do gráfico. Então sempre que o preço estiver por cima das três, nós temos uma operação a favor do movimento de compra. E sempre que as três estiverem, por exemplo, por baixo do preço, deixa eu encontrar, por exemplo, aqui, ó. As três, aliás, por cima do preço, você tem uma operação a favor do movimento de venda. Então nós vamos primeiro identificar isso. Qual é a prioridade que eu devo dar para o gráfico? Se eu vou pegar uma operação a favor do movimento de compra ou a favor do movimento de venda? Deu para entender? É o primeiro passo que nós vamos identificar. Após isso, nós vamos analisar basicamente a seta de compra. Assim que ele deixar o interesse comprador, nós podemos pegar uma operação. E também nós vamos identificar as regiões, beleza? É muito fácil, é muito tranquilo, tá bom? Eu basicamente expliquei para vocês na teoria, mas eu não quero ficar só na teoria. Vamos para as operações agora, vamos realizar nas nossas entradas, beleza? E ó, vamos procurar as operações. E lembrando, pessoal, seguinte, todos os dias eu faço lives, tá bom? Na minha comunidade gratuita. Eu também vou deixar na descrição. Na descrição eu vou deixar não somente esse indicador, esse script para vocês, mas também vou deixar a minha comunidade gratuita, onde eu opero todos os dias ao vivo, obviamente sem martingale, sem reentrada, sem proteção, porque esse não é um gerenciamento sustentável a longo prazo. Beleza? Então bora pra cima. Assim que eu encontrar uma entrada, eu volto com vocês e explico exatamente o que você tem que esperar para pegar uma operação. Bora! Pessoal, olha só, nós temos uma possível operação de compra aqui em Audi CHF, tá? Possível operação de compra que nós temos, peguei a primeira de compra, perfeito, operação maravilhosa ao nosso favor, tá? Sempre gosto, pessoal, de dividir também as taxas das minhas operações. Ao invés de eu pegar, por exemplo, uma única taxa, eu gosto de dividir. Então, pega um valor que está acostumado a entrar. Ah, pega, eu entro geralmente com R$ 30. Você pode dividir em três. Então, você vai pegar três taxas de 10 na mesma vela. Esse é um gerenciamento muito inteligente para você utilizar e proteger seu capital também.
tá bom? Bora! Realizando nossa primeira operação, vamos lá, R$ 400 de lucro nessa operação se ela bater, e eu explico para vocês exatamente o porquê que nós pegamos essa entrada, beleza? Bora pra cima. Faltando 19 segundos, tá muito bonito pra gente. Operação que eu considerei já como green, tá? O mercado já deixou o movimento de compra bem forte. Vamos lá, 10 segundinhos pra gente. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Olha o barulhinho da alegria, pessoal, ó. Barulhinho da alegria, cara. Sempre falo pra vocês. Esse barulhinho é absurdo. Bora. Meus amigos, o que nós vamos analisar antes de pegar uma operação de compra? Agora você vai entender de vez. Você tem que entender que uma entrada consiste em você colocar o maior número de confluências a seu favor. Porque quanto maior o número de confluência, maior é a probabilidade de você acertar uma operação. Entendeu isso? Então, primeira coisa é entendermos se nós estamos em tendência ou mercado lateralizado. Nesse caso, nós estamos em tendência, são topos e fundos ascendentes, então estamos numa tendência de alta. Tá bom? Primeira coisa que nós vamos identificar isso. O macro movimento é de compra. Então, macro movimento indica operação de compra. Segunda coisa que nós vamos analisar é o micro movimento. Então, micro movimento também indica operação de compra, já que nós estamos em também topos e fundos ascendentes. As velas vêm conseguindo buscar o rompimento da máxima de candle após candle. Beleza? Então, nós realizamos a nossa operação. Beleza. Próxima confluência que nós vamos analisar, nossos próprios indicadores. Então, nossa linha de curto prazo por baixo do preço e inclinada para cima, mostrando interesse de compra. Então, ó, por baixo do preço e inclinada para cima, linha de médio prazo inclinada para cima e por baixo do preço, e linha de longo prazo inclinada para cima também e por baixo do preço a nosso favor. Então, nossas linhas estão ao nosso favor. O que nós identificamos, pessoal? Basicamente, se as velas vêm buscando topos e fundos ascendentes e se existe realmente o interesse de compra. Então nós identificamos aqui uma dupla posição no movimento de venda, podemos dizer, porque essa vela terminou com força vendedora, ou seja, o que nós identificamos? Fraqueza de vendedores nessa operação. Por quê? Tivemos um candle de indecisão, esse candle mostra indecisão, pavio em cima, pavio embaixo, abriu e fechou na mesma região, candle de indecisão. Marcamos a mínima desse candle, marquei a mínima do candle. Percebe que o nosso próximo candle de venda, ele não consegue buscar o rompimento dessa mínima. É um candle de venda, fechamento abaixo da abertura. Ou seja, fraqueza de vendedores. Isso é um ponto muito positivo para uma operação de compra, já que o nosso primeiro registro de compra, ele conseguiu buscar o rompimento da máxima do candle passado. Tanto que ele já deixou aqui, ó, operação de compra pra gente. A próxima vela buscando o rompimento da máxima, novamente mostrando força compradora, novamente, então tivemos novamente nossa seta de compra. O que aconteceu com o próximo candle? Ele mostrou fraqueza novamente no movimento de venda nessa região onde nós temos uma região de reteste, onde basicamente o mercado desce, bate a primeira vez, bate a segunda. Então o que eu esperei nesse terceiro candle, pessoal? O mercado descer e bater mais uma vez a favor do movimento de compra. Ou seja, uma região de reteste. Basicamente, o que nós identificamos? Nossas linhas de curto, médio e longo prazo a favor do movimento de compra, tá bom? Identificamos também o nosso gatilho deixando operação de compra a nosso favor, então a nossa setinha de compra aparecendo pra gente também, presente no gráfico. Analisamos o macro movimento de compra, o micro movimento de compra e uma região forte de compra. Então basicamente bateu primeira, segunda, terceira vez e respeitou a favor do movimento de compra. Basicamente isso que nós identificamos. Percebe que eu não utilizo uma estratégia de fato fixa. Por exemplo, se eu tivesse numa tendência de baixa, por exemplo, pessoal, vocês acham que faria sentido eu pegar uma operação, vamos supor, de venda aqui em cima porque o mercado bateu primeira e segunda vez? Não, porque a maior probabilidade é que o mercado dê continuidade no movimento de alta, já que todos os indicadores e todas as variáveis estão a favor do movimento de compra. Entende? Então, primeira operação já realizamos. Vamos para a nossa próxima entrada, pessoal. Sempre buscando bater a nossa meta com 2 greens. Então, pega uma operação, depois pega outra, estopa e sai do mercado com dinheiro no bolso, sem gale, sem reentrada, nada disso. Bora para nossa próxima operação, galera. Assim que eu encontrar, eu volto com vocês, tá? Bora! Olha só, essa operação tá linda, hein? Se subir, eu vou pegar aqui, pessoal. Se subir, eu vou pegar aqui. Sobe só um pouquinho. Vamos ver, pessoal. Se subir, eu vou pegar aqui a operação de venda. Nossa, que coisa linda. Será que ele consegue subir, galera? Será que ele consegue subir só um pouquinho nesses últimos 2 segundinhos?
Pessoal, vou pegar aqui. Essa operação tá muito forte. Tá muito forte mesmo. O ideal seria, obviamente, eu ter pego aqui nessa região. Porém, galera, tá tão forte essa operação que eu confio nessa vela mesmo aqui no meio dela, tá bom? Mesmo aqui no meio. Cara, absurdo. Vamos aguardar essa operação aqui de venda. Um interesse de venda gigantesco nessa operação. Gigantesco, absurdo, tá bom? Vamos apenas aguardar essa operação finalizar. Bora, faltando 5 segundos pra gente. 4, 3, 2, 1 e tá lá, meus amigos. Coisa linda, mais uma operação que nós pegamos, tá? E olha só, o que nós identificamos? Novamente, movimento baixista. Identificamos topos e fundos descendentes, então o mercado está numa tendência de baixa. Primeiro ponto que nós vamos identificar é isso. Tendência de baixa, beleza? Primeira coisa que nós percebemos. Nossas linhas de curto, médio e longo prazo. Linha de curto prazo por cima do preço inclinada para baixo. Linha de médio prazo por cima do preço inclinada para baixo. Linha de longo prazo por cima do preço e inclinada para baixo também, né? Ela não tá nem reta e nem para cima, que é o que a gente ignoraria, beleza? Perfeito. O que nós identificamos, pessoal? Movimento de baixa. Olha o tamanho desse gatilho de price action que nós tivemos aqui atrás. Uma estrela cadente gigantesca. O que é uma estrela cadente? Quando você tem pouco corpo e muito pavio. Quando acontece isso, nós chamamos isso de estrela cadente, buscando o rompimento da mínima do candle passado e também do candle de indecisão no movimento de compra, tá? Uma operação absurda que nós tivemos aqui. Depois, logo em seguida, a operação de compra mostrando fraqueza em cima da nossa linha de curto prazo, nossa média, tá bom? Então, olha só, o mercado fazendo uma rejeição no movimento de compradores a partir do momento que encosta nessa região aqui, ó. Deixa eu até desenhar ela com esse retângulo, fica mais fácil para vocês entenderem. Toda vez que o mercado chega nessa região, ele faz rejeição no movimento de compra. Chegou, retraiu, chegou, retraiu, chegou, retraiu, chegou, retraiu, mostrou fraqueza de compra. Aqui eu peguei a operação. Por que eu peguei essa operação aqui um pouquinho para baixo, pessoal? O ideal seria sim ter pego ela mais para cima, tanto que, como eu sempre falo, o mercado é você calcular as probabilidades. Nesse caso, eu pegando a operação um pouco mais para baixo, eu estava ciente de que eu estava diminuindo um pouco a probabilidade de acertar essa entrada. Porém, como existiam outras variáveis que estavam totalmente a meu favor, totalmente uma operação a favor do movimento de venda, eu quis aproveitar sim essa operação. Entende? Então é você entender aonde tem uma probabilidade alta de acertar uma operação, aonde não existe. Tá bom? Então identificamos essa região de resistência no movimento de venda, gatilho de price action a favor do movimento de venda, fraqueza dos compradores após fazer rejeição no posicionamento vendedor, que é a nossa resistência, e também em cima da nossa linha de curto prazo. Assim que o mercado bateu aqui e demonstrou interesse de venda, eu já sabia que o mercado ia dar continuidade no movimento de baixa, que foi exatamente isso que aconteceu. Então pegamos essa operação e batemos nossos green facilmente aqui, uma operação tranquila. Então, pessoal, bateu 2-0, meta batida, tá perfeito. Lembrando, se você quiser assistir mais vídeos, você quiser ter acesso a mais vídeos onde eu te ensino sobre o mercado, onde você aprende sobre as operações, é muito importante que você se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que você é uma pessoa que está interessada em assistir vídeos sobre esse mercado. Assim, o YouTube vai te recomendar mais vídeos meus, onde você vai aprender cada vez mais, tá bom? E não somente vídeos meus, mas também de pessoas muito boas que existem nesse mercado, beleza? Então se inscreve no canal pro YouTube ver que você tem interesse, deixa aquele like. E se você quiser operar junto comigo, link na descrição, tem a minha comunidade gratuita, onde eu opero todos os dias de manhã, tarde, almoço e noite, tá? Então de manhã, almoço, tarde e noite, tá bom? Todos os dias faço operações lá, as minhas operações e a galera copia, a gente troca ideia, sempre saindo positivo. Hoje mesmo nós já encaixamos um 4-0, um green absurdo, tá? Eu faço questão de mostrar para vocês, é sempre trabalhando a nossa metodologia de sempre acertar mais operações do que errar. Então olha só, buscamos um 4-0 aqui, ó, bem tranquilo, ó, 4 greens seguidos, hoje dia 6 de agosto, tá? Pode ver que ó, 6 de agosto, tudo certinho, as operações, ó, 100% ao vivo com vocês aqui, tá bom? Pessoal, então, videozão encerrado. Se você curtiu, link na descrição também tem para você ter acesso a esse indicador que eu utilizo nas minhas operações. Entenda isso. Probabilidade, você entender sobre probabilidade nesse mercado é o que vai fazer você ser extremamente positivo, tá bom? Bora pra cima, tamo junto e fui, pessoal.